Olá, exploradores do planeta desconhecido. Que prazer encontrar você aqui novamente. Eu sou Luiz Carlos Avelar, e hoje vamos embarcar em uma jornada emocionante e transformadora através de exemplos de fé na Bíblia. Antes de começarmos, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar seu joinha, comentar e compartilhar com seus amigos. Vocês são muito importantes para nós. Vamos começar. Parte 1 do Abraão, o pai da fé. Abraão, também conhecido como o pai da fé, é uma figura central na Bíblia. Originalmente chamado de Abrão, ele nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade antiga na Mesopotâmia. Deus o chamou para deixar sua terra natal e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Sem saber para onde estava indo, Abraão obedeceu, demonstrando uma confiança inabalável em Deus. Ele viajou com sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, enfrentando muitos desafios ao longo do caminho. A fé de Abraão foi testada várias vezes, incluindo o pedido de Deus para sacrificar seu filho Isaque, um ato que Abraão estava disposto a realizar até que Deus o impediu no último momento. A história de Abraão nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, mesmo quando o caminho à frente é incerto e cheio de desafios. Parte 2 da mulher cananeia, fé e perseverança. A história da mulher cananeia é um exemplo poderoso de fé e perseverança. Ela era uma gentia, não judia, que vivia na região de Tiro e Sidom. Desesperada pela cura de sua filha possuída por um demônio, ela se aproximou de Jesus clamando por misericórdia. Apesar de enfrentar a aparente rejeição de Jesus e a resistência dos discípulos, ela não desistiu. Jesus inicialmente disse que veio apenas para as ovelhas perdidas de Israel, mas a mulher, com humildade e determinação, respondeu que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Impressionado com sua fé, Jesus elogiou sua perseverança e concedeu a cura para sua filha. Esta história nos ensina que a fé verdadeira não desiste diante das dificuldades e que a misericórdia de Deus transcende todas as barreiras. Parte 3 Noé, fé em ação. A história de Noé é um exemplo poderoso de fé em ação. Noé viveu em uma época de grande corrupção e violência, mas manteve sua integridade e obediência a Deus. Deus o escolheu para uma missão extraordinária, construir uma arca gigantesca para salvar sua família e um casal de cada espécie animal do dilúvio que estava por vir. Mesmo sem nunca ter visto chuva, Noé confiou plenamente nas instruções de Deus e trabalhou incansavelmente por cerca de 120 anos para completar a arca. Ele enfrentou a incredulidade e o escárnio de seus contemporâneos, mas sua fé inabalável o manteve firme. Quando o dilúvio finalmente veio, a arca de Noé flutuou sobre as águas, preservando a vida e permitindo um novo começo para a humanidade. A história de Noé nos inspira a agir com fé, mesmo quando parece que estamos só em nossa missão, e nos lembra que a obediência a Deus pode trazer salvação e renovação. Parte 4 Josué, fé e coragem. Josué, sucessor de Moisés, é um exemplo notável de fé e coragem. Filho de Num, da tribo de Efraim, Josué foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida, Canaã. Após a morte de Moisés, Josué enfrentou o desafio de guiar os israelitas através do Jordão e conquistar cidades fortificadas, como Jericó. Com instruções divinas, ele ordenou que o povo marchasse ao redor das muralhas de Jericó por 7 dias. No 7º dia, ao som das trombetas e gritos, as muralhas caíram, demonstrando o poder da fé e obediência a Deus. Josué também liderou batalhas contra outros povos cananeus, sempre buscando orientação divina e mostrando uma coragem inabalável. Sua história nos ensina que a fé em Deus nos dá a força e a coragem necessárias para superar qualquer obstáculo e alcançar vitórias aparentemente impossíveis. Parte 5 Gideão, fé e coragem. Gideão, um simples agricultor da tribo de Manassés, foi chamado por Deus para libertar Israel da opressão dos midianitas. Vivendo em um período de grande idolatria e sofrimento, Gideão estava malhando trigo em um lagar para escondê-lo dos inimigos quando o anjo do Senhor apareceu a ele. Apesar de suas dúvidas e medo, Gideão aceitou a missão divina após receber sinais milagrosos de Deus. Com apenas 300 homens escolhidos por Deus, ele enfrentou um exército de milhares.
Armados com trombetas, cântaros e tochas, Gideão e seus homens surpreenderam e derrotaram os midianitas, mostrando que a vitória vem da fé e obediência a Deus, não da força humana. A história de Gideão nos ensina que, mesmo quando nos sentimos pequenos e incapazes, a fé em Deus pode nos capacitar a realizar grandes feitos. Parte 6. Enoque, andando com Deus. Enoque é uma figura fascinante na Bíblia, conhecido por sua profunda relação com Deus. Ele foi o 7º patriarca após Adão e viveu 365 anos. Enoque andou com Deus de uma maneira tão íntima e justa que, ao invés de experimentar a morte, foi arrebatado diretamente para o céu. Este evento extraordinário é mencionado em Gênesis 5, versículo 24, Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. No Novo Testamento, Enoque é citado na Epístola aos Hebreus como um exemplo de fé notável, pois pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, Hebreus 11, versículo 5. Além disso, ele é mencionado na Epístola de Judas, onde é descrito como um profeta que previu a vinda do Senhor com milhares de santos. A história de Enoque nos inspira a buscar uma vida de intimidade com Deus, mostrando que a verdadeira fé pode nos levar a experiências extraordinárias e transformadoras. Parte 7. Abel, o primeiro mártir. Abel, o segundo filho de Adão e Eva, é uma figura marcante na Bíblia. Ele se tornou pastor de ovelhas, enquanto seu irmão Caim era agricultor. Abel ofereceu a Deus os primogênitos de seu rebanho, um sacrifício que foi aceito por Deus devido à sua sinceridade e fé. Em contraste, a oferta de Caim foi rejeitada, o que gerou ciúmes e raiva em seu irmão. Em um ato trágico, Caim levou Abel ao campo e o matou, tornando Abel o primeiro mártir da história bíblica. A história de Abel é mencionada no Novo Testamento como um exemplo de justiça e fé verdadeira. Jesus e os apóstolos destacam sua oferta como superior, não pelo valor material, mas pela fé com que foi feita. Abel nos ensina que a verdadeira adoração a Deus vem do coração e que a fé sincera é sempre reconhecida pelo Senhor. Parte 8. Isaque, o filho da promessa. Isaque, filho de Abraão e Sara, é uma figura central na Bíblia, conhecido como o filho da promessa. Seu nascimento foi um milagre, pois Sara tinha 90 anos e Abraão 100 quando ele nasceu, cumprindo a promessa de Deus. O nome Isaque significa riso, refletindo a alegria e a incredulidade de seus pais ao saberem que teriam um filho em idade tão avançada. Um dos momentos mais marcantes de sua vida foi quando Deus testou a fé de Abraão, pedindo-lhe que sacrificasse Isaque no Monte Moriá. No último momento, um anjo do Senhor impediu o sacrifício, e um carneiro foi oferecido em seu lugar. Isaque também é conhecido por sua paciência e fé ao esperar por sua esposa, Rebeca, que foi escolhida por Deus através do servo de Abraão. Ele viveu uma vida de paz e obediência, sendo um exemplo de confiança nas promessas divinas. A história de Isaque nos ensina sobre a fidelidade de Deus e a importância de confiar em seus planos, mesmo quando parecem impossíveis.